Se você prestar atenção por aí, vai perceber que não ter esperança parece que se tornou uma espécie de virtude. E talvez por isso mesmo eu tenha sentido vontade de falar sobre isso. Eu não sei se vocês têm passado por experiências parecidas, mas ao meu redor, andando por aí, conversando com as pessoas, eu tenho visto que muita gente tem não somente meio que desanimado com as não só com as festividades de fim de ano, mas também mostrado um certo desprezo pela ideia de fazer metas, pela ideia de tentar planejar o ano e colocar desafios para si mesmas para o ano quando ele começa. E eu entendo o sentimento, eu mesma já deixei de fazer metas em vários dos últimos anos, me perguntando qual seria o sentido disso, para quê, mas hoje eu sinto que as metas são fundamentais. Embora às vezes a gente olhe para elas de um jeito meio complicado. Pessoalmente, nesse ano de 2026 eu decidi criar, assim, metas, mas como intenções e um mapa de ações regulares, tipo hábito, rotina, e que essas metas e intenções tenham uma conexão com os meus valores pessoais, não necessariamente com um objetivo final, assim, uma linha de chegada, mas como uma espécie de bússola a respeito dos valores que eu tenho hoje e como praticar regularmente ações que me coloquem, né, em contato com esses valores. Eu não pretendo explicar aqui nesse vídeo como foi esse processo, caso vocês queiram. Eu posso fazer isso num outro vídeo, num outro momento, mas não vou deixar vocês na mão. Pensei aqui, enquanto escrevia alguns tópicos para falar sobre isso, eu me deparei com um exemplo que ilustra bem o ponto que eu quero fazer aqui, e ele foi o seguinte: uma das intenções que eu coloquei para esse ano de 2026 para mim, foi o de compartilhar um pouco mais sobre quem eu sou, sobre o que eu penso, sobre o que eu descubro, enfim, as reflexões que eu faço sobre a vida e sobre a morte, coisas que geralmente ficam restritas à mesa do café da manhã com meu namorado, que também é psicólogo, então a gente acaba tendo umas brisas existenciais, às vezes muito cedo. E eu decidi fazer isso por vários motivos, e dentre eles, o fato de que eu costumo ser muito perfeccionista, e às vezes isso me trava muito, medo do ridículo, medo de passar vergonha, então essas coisas acabam norteando um pouco das minhas decisões sobre o que compartilhar e sobre o que não compartilhar. E também tem esses atravessamentos entre o que é pessoal meu, privado, ou faz parte do CPF, e também o que é profissional e mais de cunho educativo ou de inspirador. Às vezes essas coisas meio que se entrelaçam e eu fico um pouco perdida sobre quais os limites, se existem alguns limites. Então, na maioria das vezes eu opto por não publicar nada, mesmo que eu escreva. Após refletir sobre isso, eu decidi, então, que dentre as coisas que eu sinto capaz de fazer, possíveis, eu publicaria mais vídeos aqui no YouTube. E nesse processo eu decidi olhar alguns dos roteiros que eu escrevi no passado, e tem vários que eu escrevi e que eu nunca compartilhei. Justamente por conta dessas questões de público e privado, pelo fato disso ter sido um canal de literatura, depois de tanatologia, e aí agora eu quero falar de outras coisas e às vezes isso me trava um pouco, enfim. Mas achei um roteiro, achei algo que eu tinha escrito que era bom, era um tema importante, relevante para mim, e decidi gravar. Era um roteiro sobre burnout, sobre esgotamento emocional, exaustão emocional e coisas dessa natureza, trazendo algumas leituras que eu tenho feito a respeito desse tema, e também problematizando, claro, trazendo ali uma certa análise crítica, propondo reflexões, propondo movimentos. Mas era a primeira semana de janeiro e eu não queria falar sobre burnout na primeira semana de janeiro. Eu senti que era inapropriado, eu senti que não era o momento adequado para falar sobre isso, porque a gente costuma associar o começo do ano com renovação, com coisas boas, com estar descansados e poder receber o ano novo com um pouco mais de gás e energia para conquistar as coisas ou ir atrás dessas coisas. Mas o que eu senti é que falar de esperança hoje em dia parece quase inadequado.
Mas ao mesmo tempo o vídeo do burnout também parecia inadequado, então eu fiquei meio perdida, sem saber que caminho eu seguir. E ultimamente, com leituras que eu tenho feito a respeito de movimentos anticapitalistas e a respeito da própria filosofia, dos filósofos mais contemporâneos, alguns temas que ressoam muito comigo, têm me feito refletir bastante, falam a respeito do papel sobre o pessimismo e o papel do cinismo nas nossas vidas e na nossa sociedade como um todo. É um pensamento que ainda está sendo construído, não tem nada muito ah, tangível, concreto, é algo que eu ainda ando pensando sobre, me debruçando sobre, mas uma coisa que eu percebo a respeito do sentimento que eu tenho quando eu penso sobre pessimismo, quando eu penso sobre esse certo deboche que a gente tem a respeito das coisas, eu penso nisso e vejo essas posturas como terras onde nada cresce. E me deu vontade de compartilhar com vocês essas coisas que eu tenho pensado, para saber se mais alguém pensa sobre essas coisas também e o que vocês pensam, para me ajudar a construir talvez um pouco mais de corpo para essas questões e, enfim, a gente ir elaborando essas coisas juntos. E uma pergunta que norteia esse contexto desse vídeo de hoje é tentar entender qual que é o sentido de nutrir esperança nos dias de hoje. Por que que isso tem se perdido e será que é importante resgatar isso? Então eu acho que o exemplo das metas de começo de ano é ótimo, porque a gente está em janeiro, apesar de que para algumas pessoas 23 de janeiro, que é o dia que eu tô gravando isso, já tá tarde demais, o ano já acabou praticamente, né? Tenho ouvido muito coisas a respeito disso. Então, pensando sobre metas, pensando sobre essa ideia de projeto de vida, de design de vida, eu tenho visto e ouvido muitos discursos negativos a respeito da possibilidade de mudanças, a respeito da possibilidade de conquistas, e isso tanto ao nível pessoal, as pessoas comentando sobre elas mesmas, mas também ao nível coletivo e estrutural, uma desesperança generalizada a respeito das condições climáticas, do capitalismo, da questão do emprego e, enfim, tem tantas questões às quais a gente costuma e tem todo o direito de ficar desesperançoso, né? E trazendo para âmbitos mais pessoais, eu acho interessante perceber que algumas pessoas se recusam atualmente a fazer metas porque meio que já preveem de antemão que não vão ter comprometimento para atingir essas metas, que não vão ter o que é necessário para, enfim, sair de uma situação que não está muito boa e chegar numa situação diferente. E eu entendo o sentimento, e acho até que cabe um exemplo que eu me deparei esses dias e ilustra bem esse ponto. Bom, eu vi recentemente os stories de uma moça no Instagram e os stories mostravam prints das metas dela no bloco de notas no celular. E ela tinha uma meta em específico, que era tirar a carteira de habilitação. E essa meta estava, sei lá, desde 2019, não lembro exatamente, mas já faziam muitos anos que essa meta estava lá. E ela era transferida para o ano seguinte, para o ano seguinte e para o ano seguinte. Meio que numa energia de agora vai, só que não ia. Então, ela compartilhou as metas de 2026. E 26. E eu vi que tirar a carteira de habilitação estava lá. A princípio, eu meio que julguei a teimosia dela, mas depois eu entendi. E uma pequena ressalva aqui, que eu não quero tentar adivinhar e muito menos julgar os motivos pelos quais essa pessoa não consegue tirar a carta de habilitação, ano após ano, pelo menos, né. E que talvez exista sim, que ela tenha uma questão ali com compromisso com ela mesma, mas isso é entre ela, a psicóloga dela, Deus, e a gente não tem nada a ver com isso. Mas ver que essa pessoa ainda se permitia desejar esse desejo e registrar esse desejo, anotar uma como uma intenção com ela mesma, né, ano após ano, me mostrou que é algo que ela ainda tem esperança de conquistar. E particularmente eu acho isso muito forte, muito poderoso.
É uma teimosia? Sim, é uma teimosia, com certeza, inclusive é uma teimosia quase que existencial, mas eu não vejo isso por si só como um problema. Principalmente quando a gente olha para isso no contexto da esperança. Vocês sabem que eu sou psicóloga e no meu trabalho na clínica eu acompanhei e acompanho pessoas que voltam semana após semana e que muitas vezes falham nas coisas que elas se propõem a fazer, ou a mudar, ou a conquistar. E, honestamente, se tanto eu quanto essas pessoas simplesmente desistem dessas coisas, eu sequer teria um trabalho para começo de conversa. E, nesse sentido, a psicologia é fundamentalmente um ofício de esperança. É meio que impossível a gente atuar sem ter esperança, sem confiar que é possível transformação, melhora, mudança na vida daquelas pessoas que sentam na nossa frente. Então, meio que partindo dessas experiências pessoais e clínicas, eu passei a me perguntar a respeito da esperança. Felizmente, eu já tinha entrado em contato com algumas leituras e algumas referências que ajudaram bastante a ampliar o meu olhar. E eu vou compartilhar com vocês, assim, ao longo, né, desse vídeo, assim como comentar também o que eu tenho refletido em cima dessas leituras que eu tenho feito. Um dos autores que primeiro descreveu em palavras mesmo esse incômodo que eu sinto, essa questão que acabou ficando importante para mim, foi o Mark Fisher. E ele foi um autor que eu conheci quando o nosso grupo de estudos de morte e capitalismo decidiu ler o livro dele. Esse grupo eu medio junto com a Giovanna Venturini. É um grupo de tanatologia anticapitalista e posso falar sobre esse grupo num vídeo só para ele também. Mas a gente decidiu ler um livro ano passado que foi o Realismo Capitalista. E nesse livro o Fischer faz uma crítica muito necessária ao comportamento cínico das pessoas em relação à vida dentro do capitalismo. Ele diz que, abre aspas, o cinismo nos distancia da possibilidade e da responsabilidade de pensar em alternativas para o que não funciona mais. Fecha aspas. E no caso do livro do Fischer, é pensar em alternativas ao capitalismo. Mas no caso dos indivíduos e das promessas e metas de ano novo, que é o tema desse vídeo, o cinismo pode estar em não fazer metas de propósito, porque assim a gente meio que foge do compromisso de tornar essas metas realidade. O cinismo aqui vai acontecer quando a gente não acredita em nada para não se comprometer com nada. Seja por medo do fracasso, seja por vergonha, seja até mesmo por preguiça, porque isso é realmente muito forte também em muitas pessoas. Quando eu comecei a escrever esse texto, inclusive, esse exemplo da moça do Instagram sequer passou pela minha cabeça. Talvez eu nem tivesse visto esses stories ainda. Mas agora eu não consigo parar de pensar nele como uma ilustração quase que perfeita de uma insistência e uma teimosia que, quando é bem direcionada, pode sim ser muito boa. E no caso dessa moça, a esperança é acreditar que as coisas vão dar certo, mas também continuar mesmo quando elas não dão. E o livro que deu um pouco mais de corpo para isso e me inspirou a falar desse assunto aqui foi O Espírito da Esperança, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Já falei dele aqui em outros vídeos. E esse livro foi publicado em 2023. Inclusive, eu andei no ano passado e no ano retrasado numa saga de ler vários livros dele. E depois de ter lido 12 livros dele, foi o livro que trouxe esse tema da esperança como uma resposta relevante aos problemas de todos os outros livros que eu tinha lido até então. E nesse livro em particular, o Han faz uma diferenciação que eu acho importante comentar aqui, que é distinguir otimismo de esperança. A esperança para o Han é uma atitude ativa que vai reconhecer algo que está errado e vai buscar o certo ou o novo, uma diferença para o errado. E é um movimento que, segundo ele, vai na direção para além da sobrevivência e busca um futuro com sentido. Essa atitude, segundo ele, é impulsionada por uma capacidade que a gente tem de narrar, de contar coisas e de agir, opondo-se ao medo e à positividade vazia da sociedade do desempenho. E eu acho que é bom fazer um parênteses aqui, meio que para tentar destrinchar um pouco o que ele fala a respeito disso. E quando o Han fala sobre
Essa atitude ser impulsionada pela capacidade de narrar e de agir, é no sentido de que, enquanto seres conscientes, nós temos a capacidade de narrar, de contar histórias, histórias sobre nós mesmos. Então, quando a gente faz uma reflexão no fim do ano e percebe que algo na nossa rotina não estava muito certo, que a gente estava se deixando de lado ou falhando com alguns compromissos, isso é uma narrativa. E a partir da narrativa e da percepção que a gente faz, da análise que a gente faz dessa narrativa, é a partir daí que a gente consegue propor uma mudança. E no caso da esperança, quando a gente faz esse movimento de narrar, analisar, agir, a gente se opõe ao medo, porque a esperança nos leva a vislumbrar um futuro, que pode ser melhor, mas ao mesmo tempo isso não é um movimento vazio, de positividade vazia, de positividade tóxica. Inclusive uma crítica comum à esperança. As pessoas quando vão falar de esperança, meio que desdenham, como se ter esperança fosse não ter determinação para agir, do esperar, esperar sentado, né. Então, as pessoas costumam dizer que aqueles que têm esperança fecham os olhos, assim, para a realidade das coisas e ficam se entregando em ilusões. Então, existe um julgamento moral em cima das pessoas que dizem ter esperança. Mas, segundo o Han, a esperança ela vai estabelecer um movimento em direção ao novo, ao porvir, e não necessariamente a um objetivo definido, e sim no sentido de se abrir para amplitude das possibilidades. Quando ele traz essa diferenciação entre o esperançoso e o otimista ele meio que não precisa de motivos. Ele só é otimista. Já a esperança, ela não vem naturalmente. E muitas vezes ela precisa, inclusive, ser invocada, convocada, né? Buscada, porque ela pressupõe um compromisso ativo. O Han diz que o ainda não é o modo temporal da esperança. Então, o ainda não é o que deve ter pensado a moça dos stories que eu vi ao ver a meta de tirar a carta de habilitação e não ter atingido essa meta em 2023, 2024, 2025, por aí vai. Ainda não, mas talvez logo ali. A esperança é um movimento fundamental para gerar transformações boas nos indivíduos e também vai ter implicações no coletivo, na sociedade. Eu li alguns estudos de sociologia, antropologia e psicologia para poder fazer esse vídeo, e algo que eles trazem em comum como fio condutor é que a esperança, como força motivadora, ela provoca mudanças sociais. E ela provoca também, claro, bem-estar individual. Mas eu acho muito poderoso grupos que foram objetos, sujeitos desse tipo de pesquisa, e que traziam coletivamente um senso de esperança, provocavam mudanças coletivas dentro do núcleo ali onde eles estavam inseridos com uma certa frequência maior do que grupos que não tinham esperança. E todas essas coisas estão interligadas. E ter esperança a respeito de coisas boas para nós e para o mundo vai nos colocar num contexto de comunidade e em um contexto de ação e de comprometimento. Então, quando a gente está desesperadamente pessimista, o que vai resgatar a gente e tirar desse buraco é a esperança de apesar disso, apesar de, que vai tornar a vida possível. E, inclusive, vai tornar a vida possível para além do nosso umbigo, para além do nosso ego. Eu tinha salvo um poema da escritora Maria Popova que traz um ponto interessante sobre isso. O maior perigo que existe é viver com o coração de chumbo, sempre em guarda contra a possibilidade de ser ferido, fazendo do mundo uma projeção ansiosa, permanecendo adormecido durante o alvorecer das possibilidades, sem jamais tocar a imensidão do desconhecido que dorme ao seu lado, nunca disposto a arriscar a mudança. Pois o único coração que pode ser quebrado é aquele que está tão ossificado que não se abre para toda a gama de sentimentos. O pessimista está preso no tempo como se ele estivesse preso numa prisão, e ele nega tudo, sem se aventurar em outros mundos possíveis. Ele é cego para as possibilidades porque o possível é estranho para ele. O Han diz que falta ao pessimista a paixão pelo possível, um pouco de Eros na vida.
Então, às vezes, a gente não se permite sonhar, porque a gente não quer lidar com a decepção de ter esses sonhos eventualmente desfeitos. Mas em outros momentos, é muito importante que a gente avalie a nossa própria vida e decida se responsabilizar por ela. Voltando ao meu relato a respeito das minhas próprias metas, quando nessas metas eu decidi compartilhar um pouco mais do que eu vejo, vivo e aprendo, eu achei que precisaria colocar chapéu de professora e escrever uma tese para poder abrir a câmera e gravar aqui. E, pelo que eu percebi, essa tese podia até ser um pouco pessimista. Ela tocava num ponto que era necessário, mas ele é delicado demais para esse momento. Então, abandonar a ideia de falar apenas do cansaço e escolher falar de esperança foi, de certa forma, colocar isso na prática e exercitar o que eu tenho aprendido a respeito desse tema. Meio que não é uma negação da realidade, porque o burnout existe e acho que tá todo mundo meio burnoutado, mas falar sobre esperança é meio que essa insistência. No prelúdio do livro O Espírito da Esperança, o Ram vai dizer, e eu encerro esse vídeo com a fala dele. Ele diz que apenas a esperança nos permite recuperar a vida, que é mais que sobrevivência. Ela estende o horizonte do significativo, que revitaliza a vida e lhe dá asas. A esperança nos presenteia com o futuro. Espero que isso tenha alcançado vocês com gentileza e leveza, e vou adorar saber o que vocês pensam sobre esse tema. E um bom 2026 para nós.